Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e essa daqui é a minha mãe, a Aline, que veio aqui hoje gravar com a gente pro meu canal. Desde que eu contei pra vocês no meu Instagram que a minha mãe é médica, ela é pediatra neonatologista, surgem muitas dúvidas que vocês são muito curiosos e vocês querem saber mais sobre a profissão dela. Então hoje, que aliás é o dia do aniversário da minha mãe, eu trouxe ela aqui pra poder responder essas perguntas pra vocês. Então bora lá? Vamos! A primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você é por que você escolheu medicina? Eu escolhi medicina porque eu tinha assim, um desejo muito grande de ajudar, sabe, as pessoas. Eu tinha isso desde criança, sabe? E não nem percebia isso. Às vezes um coleguinha, a gente estava numa brincadeira e tal, e ele se cortava, então tinha outras crianças que tinham medo de sangue, eu saía gritando e tal, e eu ia de encontro à pessoa para poder lavar o ferimento, colocar alguma coisa para parar de sangrar. Eu tinha o intuito de tentar tirar a dor, tirar a pessoa daquela situação, melhorar, né? E eu sempre gostava de acalmar a pessoa. Eu falava assim, tá tudo bem, fica calma e tal. Às vezes estava quase o dedão do pé para fora, assim, arrancou tudo a pele. Tava caído. Aí eu falava o dedo, assim, não, foi só um cortezinho, não, tá tudo bem. Imaginando a dor que tava sentindo. E aí a criança gritava, né? Meus amigos, assim, da minha idade e tal. E ali eu já ajudava, aí chegava a mãe e tudo e tal. A minha decisão, assim, pra, né, falar a verdade, eu acredito que veio no finalzinho do meu ensino fundamental. Porque várias pessoas perguntavam o que eu queria ser, eu nunca respondia nada, porque eu ainda não sabia, estava conhecendo profissões. E daí, no final do meu 9º ano, que o meu era a 8ª série, eu decidi que eu queria fazer medicina. Era isso que eu queria trabalhar para minha vida. A próxima pergunta é se você fez cursinho para entrar no vestibular. Sim, eu fiz cursinho. Adorei fazer cursinho. Eu sempre estudei em colégio público até a minha decisão. Os meus pais, quando souberam, eles ficaram preocupados assim, então eu acho que é melhor a gente começar a pagar um ensino médio para ela melhor, né? E quando eu entrei no colégio particular, senti um pouco de dificuldade, porque lá era material postilado, era muita informação, bem mais matéria. Para os alunos que já vinham nesse estudo, parecia que eles já tinham uma base, né? E a minha era um pouco assim, tinha que estudar mais, digamos, para acompanhá-los. Mas deu tudo certo. Eu sempre fui uma aluna de tirar notas boas e tal. Só que quando eu cheguei no final do 3º ano, eu prestei 8 vestibulares. Já para medicina, já sabia. Todos para medicina. Eu não passei nenhum deles, nenhum. A gente fica triste, fica chateado, porque você acha que se você estudou era para passar, é como se 1 mais 1 é igual a 2, e aí você vê que não é bem assim. Na minha época tinham menos, né, faculdades de medicina que hoje a gente já tem, então a concorrência era maior também. Aí eu fui pro cursinho, e aí chegando lá eu revi alguns amigos, né, principalmente aqueles que às vezes eram mais tranquilos, dormia na aula, blá, blá, então fiquei triste de estar ali e tal. Só que as pessoas às vezes falavam assim, mas tudo bem, né, você queria medicina, então meio que me dava esse apoio. Só que eu acho que isso é besteira, porque eu acho que o curso que a gente escolhe, independente de ser qual for, né, para nós é o mais difícil. Eu fiquei 6 meses, meus primeiros 6 meses no cursinho do mesmo colégio que eu estudei os 3 anos, e depois eu fiz os últimos 6 meses, cidade que era a capital do meu estado, né, na época eu morava em Minas Gerais, então eu fui para Belo Horizonte, e lá eu estudei num outro cursinho, que aí o material era diferente, os professores eram diferentes, porque uma coisa eu fui percebendo nos primeiros 6 meses, que eram as mesmas coisas, as mesmas piadinhas das aulas dos professores, que eu já acompanhava eles há 3 anos no ensino médio, que o material não mudou muita coisa, eram os mesmos exercícios, que uns eu já sabia até fazer de cabeça, né? Só que o vestibular não era bem aquilo, na hora do vestibular as coisas mudam. Diferente. Eu amei a experiência de ter feito cursinho, porque eu fiz muitos amigos, eu achei que esse 1 ano foi muito bom para mim, eu amadureci mais. Quando eu cheguei na prova, a 2ª vez que eu prestei, eu já estava diferente, assim, eu estava mais
tranquila. Eu já sabia todo o esquema, que tinha que procurar sala, que alguns lugares já tem a carteira com uma etiquetinha de identificação, o tempo que dá e não dá para ir no banheiro fazer xixi, né? Tudo isso Tudo que a gente isso. aprende, por exemplo, quando eu falo, tem que fazer vestibular como treineiro. Pra essas coisas que você Isso vai... é muito que é uma legal. dificuldade na hora do vestibular, que você fica, ai, caraca, será que eu posso fazer isso? Quando eu quiser ir no banheiro, como que eu faço? Que aí quando você testa antes, quando é o momento de tá valendo, assim, eu posso fazer o vestibular, eu posso ser aprovada, eu posso me matricular, aí você fica mais tranquilo, você realmente só foca na prova. Essas coisas viram realmente bobeiras. Uma outra coisa também que eu fiz, eu prestei no primeiro ano 8 vestibulares e ficou bem cansativo para mim. Quando foi no segundo ano, algumas provas começaram a coincidir datas. E aí foi ótimo, porque eu tinha que fazer opções, né? E como eu também já tinha feito no ano anterior, eu já sabia qual que a prova era mais chatinha ou qual a prova eu poderia ter mais chance. Eu prestei 5 vestibulares. E aí eu passei em um só, tá, gente? Nada de 2, 3, nada disso. Saiu a aprovação, né, Mas foi muito, muito bom se sentir aprovada, né? E ter uma vaga para começar a cursar aquele curso que você sonha. Muito legal. E qual foi a faculdade que você fez, mãe? Eu fiz Unifenas e era na minha cidade, olha que bênção, né? Então assim, eu morei em outra cidade para prestar o cursinho, aí prestei vestibulares em várias cidades, mas na hora da aprovação eu voltei para casa. Tá bom, e agora que você já tá dentro da faculdade, qual que foi o seu maior desafio dentro da medicina como curso? Foram vários desafios, mas eu acho que 2 foram bem marcantes assim para mim, né? O primeiro, que foi o curso inteiro de medicina, é o volume de coisas que a gente tem que aprender em um curto período de tempo, né? Que às vezes a gente acha que 6 anos, é muito e tal. Não é muito. Voando. É pouco, viu? Aquele volume de matéria realmente assusta um pouco, porque quando você vem de um colégio, você vê a matéria inteira, se prepara e faz uma prova. Na medicina, desde os primeiros semestres, assim, você não consegue ver tudo. Então, às vezes, você foca em algo que você não tem entendido direito na aula e você estuda, mas não dá tempo de ver tudo, de ler muito bem, de escrever tudo, de fazer né? resumo de tudo. Não dá. Isso eu achei que foi um grande desafio. Ainda mais porque eu dar nós conta. duas, tipo, eu puxei muito isso de você. É muito cri-cri com essas coisas de organização. Nossa, super. Então, tipo assim, se tem tal matéria, eu vou estudar, eu vou ver a aula, aí eu vou ler o livro, aí eu vou fazer minhas anotações. É como se fosse um revisar. checklist, assim, a gente precisa fazer tique, 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 e você você checar tudo. Aí se tá feito, passa pra frente, né? Não dá pra fazer isso. Não dá. É humanamente impossível. E o meu segundo grande desafio na faculdade foi a Ana, né? Eu acabei ganhando, né, a Ana de presente na minha faculdade, que ela realmente é um presente de Deus na minha vida. E a Ana nasceu no meio do meu 5º ano. Então, bem na fase que a gente chama de internato, né? Que é quando você entra, né, no hospital, começa a examinar mesmo o paciente, se tornar responsável pelo paciente, claro que junto com os preceptores, os residentes, mas a gente já começa a se sentir, né? Ela nasceu em junho, que aí foi quando eu estava já no 5º ano. Eu tive que parar a minha faculdade, foi uma opção minha, né? Os meus colegas de turma todos incentivavam, né, a não parar, eles iriam me ajudar e tal, mas eu senti a necessidade de cuidar dela, né? Isso não tem preço. O que eram 6 meses, né? Como não fez falta alguma na minha vida, e aí eu fiquei por conta dela. Tranquei, né, os próximos 6 meses e voltei no outro ano. E aí, assim, a dificuldade que para mim gerou foi que eu entrei numa turma nova, mas foi muito bom. Eu fiz novos amigos também, eu conheci pessoas diferentes, eu aprendi a conviver, respeitar, então isso foi bem desafiador. E sem contar, né, gente, que criança, né, bebezinha e tal, então acordava, parece que nas vésperas da prova era quando chorava de noite, a gente não dormia muito bem. Tenho livros, né, que tem os rabisquinhos da Ana, eu punha ela no colo,
colo, isso ela já era maiorzinha, assim, 1 aninho e tal. Distraía, eu falava, dava um lápis, sei lá, e ela riscava, assim. E aí eu deixei, tem uns que eu deixei lá com a marquinha, né? Já pensou que engraçado, quando eu for pegar pra estudar, tipo, eu pego esses livros e tenho os meus rabisquinhos. Ai, Que fofo! E aí, depois que você se formou, comigo pequenininha, como que você decidiu a sua especialidade? Porque minha mãe, ela é pediatra, gente. Isso. Então, como que você tomou essa decisão? Que muita gente, quando entra na faculdade, já quer estipular qual a profissão que você vai seguir, qual a especialidade, com qual área você vai trabalhar. Como que foi essa escolha pra você? Isso até que você falou é muito importante. A gente tem uma visão, assim, muito distorcida, né? Quando a gente entra na faculdade. A gente entra com um propósito de ajudar o próximo, tal. E a gente também, às vezes, tem sonhos, né? Então, eu achava muito legal, assim, essa história de trabalhar com a parte de estética e tal. Então, eu entrei dizendo que eu ia ser cirurgiã plástica. Aí a minha mãe ficava toda empolgada. Ai, que bom, porque você vai consertar nossos rostos, vai melhorar, nanana. E, gente, no meu pescoço, é verdade. Aí, assim, muda tudo. Raras pessoas que entram falando que vai ser uma X especialidade, finalizam e são mesmo aquela especialidade. Porque a gente passa por vários estágios e a gente vai se apaixonando, né? Bom, e eu fiz pediatria porque eu acho que criança é sincera, é verdadeira. E eu não gostei de atuar trabalhando com adulto. Muitas vezes ele mente, ele faz simulações Ele e força. tal. E criança não. A criança, ela não vai falar que tá sentindo algo que ela não está sentindo, né? Quando você atua diretamente com a criança, você percebe. A gente tem que ser muito sensitivo, sabe, para ser pediatra. Porque a criança, às vezes você vai atuar com uma faixa etária que ela nem fala. E eu achava isso fantástico. Quando eu passava no estágio da pediatria, eram as minhas maiores notas, porque eu tinha prazer em estudar as coisas de criança. E aí eu comecei a ver que algo que fosse me tirar da cama, de casa, no fim de semana e tal, teria que ser para cuidar desse públicozinho aí, porque caso contrário, eu acho que eu ia frustrar. Eu ia falar, ai, que saco, ter que trabalhar, né, e tal. Então eu acho que a especialidade, ela tem que ser baseada nisso. Vocês têm que pensar em algo que vai te fazer bem. Você vai sair da sua casa, deixar sua família, deixar as pessoas que você ama para fazer o bem para outros, mas naquilo que você seja apaixonado, né? Faz sentido, né? E aí foi assim que eu escolhi. Não houve nenhum momento mirabolante, nenhuma situação, nada. Você falou, foi algo que eu vou fazer pediatria. dormi de um jeito e acordei falando que ia fazer pediatria. Não. Foi uma escolha assim bem ponderada. Tá, e agora que você já decidiu, explica pra gente como que é essa trajetória. Quando você vai fazer residência de pediatria, quantos anos são, onde é que você fez? E depois, a minha mãe é pediatra neonatal, então como que foi essa sua residência também? Certo. Olha, quando você escolhe a sua especialidade, você vai passar por uma prova de novo, né? Segundo vestibular, mais ou menos. Isso. Você vai ter que escolher um hospital de referência, porque é onde você vai fazer a sua residência, né? A residência, ela já é um trabalho, né? Já você ganha dinheiro. é uma bolsa, né, que eles falam, mas é um trabalho. Então, você também precisa gostar do lugar que você vai trabalhar, você precisa ver lugar para morar e todas essas coisas. Então, quando você escolhe, aí você passa por essa prova. Tem parte escrita, tem entrevista e às vezes tem análise de currículo também. O currículo ele vai ser analisado de acordo com aquela especialidade que você está prestando. Então, pediatria, antes eram 2 anos, quando eu fiz 2 anos de pediatria, que a gente se torna um pediatra geral. Eu fiz no mesmo hospital escola onde foi a minha faculdade. Então, eu estudei na Unifenas, né, que fica em Alfena, sul de Minas, e eu fiz no hospital escola da Unifenas. Aí, depois, você vai optar. Ou você pode ser pediatra, que já é muito, e você vai abrir consultório, você vai poder trabalhar em pronto-socorro, em pronto-atendimentos, você vai atuar em UBSs, você vai atuar em vários locais. Você tem um vasto, assim, um leque de lugares para trabalhar. E você também pode ir além, você pode fazer uma segunda residência. Que pediatria também, a residência, você também vai passar por vários estágios.
anos da pediatria. E aí eu passei pelo estágio da UTI neonatal. E eu fiquei apaixonada, não só pelos bebês, mas pela força que eu via dentro de cada criança daquela que estava acabando, né, digamos assim, de chegar no mundo e lutando diariamente para continuar aqui com a gente. A neonatologia, ela atua na sala de parto também, vivendo aquele momento mágico, lindo, que é o nascimento de uma criança. Eu não faço parto, quem é a pessoa que faz o parto, que conduz o parto e tudo, são os nossos colegas, os ginecologistas e obstetras. Eu sou a médica que vai pegar o bebê. Então eu fico com a melhor parte, eu falo sempre, né? Então eu sou a primeira médica do ser humano. As primeiras mãozinhas de que vão tantos tocar, brasileirinhos, eu sou a primeira, né? Até a honra de cuidar. Então eu pego aquele bebê, eu seco, eu faço tudo que é necessário. Alguns não nascem tão assim, bem chorando, então é aí que eu sinto que eu sou importante, mais ainda, porque a gente faz com que a criança consiga chorar, consiga sobreviver. É uma especialidade nova, né? Até poucos anos atrás ela não existia. É considerado uma área de atuação dentro da pediatria, né? Então, a neonatologia, ela também 2 anos de tempo de residência. Uma segunda residência, né? Como você falou. Isso. Para você ver, né? Hoje em dia, a formação de um neonatologista, ela consiste em 5 anos de estudo. Você precisa fazer pediatria geral e depois mais 2 anos de neonatologia, né? Então, após esse tempo a mais de estudo, medicina, então, isso, a gente 11. tá apto, né, a atender aí os recém-nascidos. Costuma brincar, né, entre nós, os colegas, que nós somos especialistas em bebês. Então essa é a nossa profissão. A neonatal na minha cidade não tinha, né? É uma cidade do interior. Então eu vim para Campinas na época e eu fiz na maternidade de Campinas, que é um lugar fantástico também. Lá tem um número de nascimentos em torno de 1.100 bebês ao mês. Então era muito neném e eu aprendi muito e sou muito grata a essa minha trajetória, tanto de faculdade, quanto a primeira residência, quanto a segunda residência. Gente, e agora indo para uma das últimas perguntas, eu até peço desculpa porque tá mudando a luz, que tá ficando nublado aqui fora, o foco da minha câmera não estava tão bom, mas enfim. Mãe, uma coisa que muita gente perguntou é qual é o efeito, o sentido da medicina na sua vida? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Todos os obstáculos que ocorreram foram fáceis de transpor porque era isso que eu queria. A trajetória não foi fácil, né? Como a gente já conversou aqui um pouquinho, vocês já me conhecem agora um pouquinho mais. Porém, é aquilo que eu faço sem peso, né? Eu me sinto bem em fazer, eu fico muito feliz dentro daquilo que eu escolhi, né, ser, que é a neonatologia, quando a gente dá alta para um bebê que às vezes chegou no mundo pesando 600 gramas, tão pequenininho, e a gente vê ele desenvolvendo e crescendo, e aquela família que sonhou tanto com aquele filho ou filha, levá-lo para casa, né? Então, assim, é muito lindo, é muito gratificante. E na minha visão, né, é a profissão que eu nasci para ser. Então, medicina na minha vida, ela tem um peso muito grande, muito forte. É claro que eu sei que é uma profissão. Vai chegar uma hora, né, que a gente para um pouco, diminui, né? O ritmo, os isso. A neonatologia, ela basicamente, assim, quando você atua em UTI, você fica sempre em regime de plantão. É algo, assim, muito importante, sabe? Que eu louvo muito a Deus por ter conquistado, né, e conseguido ser médica. E agora, uma das 2 últimas perguntas envolvendo a mim. Eu queria saber o que minha mãe sentiu quando eu falei que eu queria fazer medicina ou quando eu, de fato, entrei na faculdade. Imagina, né, gente? Agora que vocês estão me conhecendo um pouquinho, eu fiquei
felizérrima. Não, mas quase de início você ficou preocupada. Você falou, quase tive um treco, assim, de tanta alegria. Não, mas agora eu tô contando a verdade, né? Tá, É que pra você eu tinha que, né, dar ela uma... ficou meio preocupada de, tipo, eu estar escolhendo medicina por, ai, minha mãe é médica, meu avô é médico. E eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. Então, meu pai não é muito, não. Ele faz muito bem feito, Mas o vovô tem mas quase ele 80 reclama. anos e não consegue parar de trabalhar, né? Também não quer largar, ficar cuidando dos outros. Então, É verdade. Então ele gosta. Até na pandemia ele queria estar trabalhando. A gente onde aqui já tirou pensou? ele. Velhinho. O vovô tem quantos anos? Que velhinho, Ana. Ele é velhinho, mãe. 75. Não tá tão 75 velhinho. não é vovó. Não, Enfim, 75. gente, mas é grupo de risco, ele não queria parar de trabalhar, não, ele não queria podia. parar de ajudar o povo. Então ele gosta. Isso, ele gosta. Quando a Ana, né, voltando à pergunta, quando a Ana me contou, eu quase tive uma explosão de alegria, porque eu falei, meu Deus, que bom, né? Tipo, eu consegui contaminar ela com aquilo que eu amo fazer, né? Na verdade, eu me preocupei um pouco, porque eu falei assim, será, Ana? Né, que eu acho que ela já contou pra vocês que eu ia na escola, os boletins dela Não eram tinham um bons. monte de vermelhinho e tal. E esse não é muito o padrão, né? É que ela é muito inteligente. É E aquilo que eu contei pra eu vocês. não, eu sempre precisei estudar muito. Eu tirava notas altas e tudo. E a Ana sempre foi muito tranquilona. Não era muito de ficar estudando até tarde. Isso tudo quando ela estava no ensino fundamental. Todo ano vinha notinha vermelha no boletim dela. Matemática. Às vezes era uma no bimestre, às vezes era duas no bimestre, já chegou a ter 5 num bimestre, entendeu? Então eu fiquei assim, ai meu Deus, e outra preocupação, né? E se ela prestar e de repente ela se frustrar, né? E às vezes não é bem aquilo que ela quer, aí ela vai perder um pouco o chão, vai ficar sem saber qual que vai, né? Curso vai prestar. Eu me preocupei assim, mas preocupaçãozinha de mãe, né? Mas ao mesmo tempo, lá dentro do meu coração, existia uma Alinezinha que só fazia toda feliz. Eu fiquei muito feliz. E na hora que ela passou, então, ainda prestando de treineira, eu fiquei, né, assim, Não, e foi muito engraçado. chocada, Porque- horrorizada, de tanta alegria. Eu falei, ano que vem vai dar. Certeza vai dar certo. E a gente até teve, assim, conselho de pessoas falando assim, entra com um negócio de advogado na justiça pra segurar a vaga dela e tal. Eu falei, que segurar a vaga, gente? Imagina, vai dar certo. Ela tá estudando bastante. Eu vi que ela mudou mesmo o estilo dela. Ou seja, ela passou a ser o que eu fui a minha vida inteira, que eu sempre fui nesse padrão de estudar bastante, de largar algumas coisas de lado pra focar no que eu queria. E a Ana tava nessa vibe agora, né? E aí deu certo. Que quando eu passei a minha primeira aprovação na vida, assim, foi na Uninove, quando eu tava no segundo ano do ensino médio. E minha mãe estava doente. E foi muito engraçado, porque ela queria gritar e ela não tinha voz. Então eu cheguei em casa e falei, mãe, passei! Aí ela, tipo, ficou meio assim. Eu tava rouca. Foi muito engraçado. Tava mesmo. Mas foi uma felicidade muito grande, né? Eu faço faculdade particular, a Uninove é particular. E aí quando a gente foi fazer a matrícula, foi uma alegria do mesmo jeito. Tirando foto, pagando o primeiro boleto da minha filha na Isso mesmo. faculdade. Eu tenho um objetivo, eu já falei pra Ana. O primeiro boleto, eu tirei uma foto. Feliz, né, gente? Porque a gente tem que estar feliz, porque se Deus deu a gente saúde, um emprego que a gente ama fazer, a gente trabalha com amor. E eu acho que os pais, eles, quando podem, eles têm esse compromisso, né, de formar os filhos, uma faculdade, que seja. Então eu tirei uma foto, assim, tá guardada, com o boleto, com uma cara de feliz, mas não tão feliz. Porque ainda tem No sempre. último boleto, quando eu for tirar essa foto, eu acho que eu vou jogar todos pra cima, eu vou ficar felizérrima. Estourar champanhe em cima do boleto. Isso, porque Deus, né, nos deu condições de estar aí, né, honrando, pagando a faculdade direitinho, né, para que ela possa conquistar aí, né, mais esse sonho que ela tem. E a outra pergunta é, qual especialidade você acha que eu vou seguir? Tipo, tem muita gente curiosa falando, Aline, qual que é seu palpite? Qual área você acha que a Ana Flávia vai atuar? O que você acha, mãe? Eu não sei ainda muito bem, né? Um pouco misteriosa. Eu acho que tem horas que ela me parece uma coisa, depois eu já fico em dúvida, mas eu acho que a Ana, ela deve ir para alguma área relacionada à estética. E acho que ela vai se dar muito bem com isso, né?
Porque ela enxerga a estética de uma maneira muito bonita, sabe? O que você acha, Gugu? Eu posso injetar botox em você pra treinar? Linda. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, viu, de estar conversando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho da minha profissão. Adorei o convite, adorei as perguntinhas de vocês, né? Eu acho que foi a caixinha de resposta que eu abri no Insta que mais teve pergunta. Tipo, sério? Nossa, muita dúvida. Fiquei, meu Deus, tem como muitas eu vou coisas que eu sei que às vezes vocês ainda têm dúvida, que não dá tempo da gente responder tudo, mas a gente pode marcar um outro encontro, um outro momento. Pra falar mais específico, às vezes sobre algum tema, né, assim, relacionado à minha área, né, de atuação. Eu estou à disposição, tá? Para voltar em algum outro encontro. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não deixe de avaliar ele aqui embaixo pra mim, de se inscrever no canal e de me acompanhar lá no Instagram, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e tchau!